Meus irmãos, hoje nós vamos estar ministrando a lição de número 10, a atuação do Espírito Santo. Uma das coisas que eu acho mais interessante é porque algumas pessoas entendem que o Espírito Santo é essencial, outros pensam que é imprescindível, mas nós não conseguiríamos viver sem ele. Desde o início de todas as coisas até o final de todas as coisas, o Espírito Santo está correlacionado. Não tem como você tirar da existência humana, do mundo, da criação, de tudo que acontece na face da terra, comigo e com você, sem a atuação do Espírito Santo. Não é isso? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pegasse a sua Bíblia aí, abrisse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algumas versões, né? Terras. Meus irmãos, entenda uma coisa. Se nós formos falar sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, nós temos que entender basicamente qual que é a função do Espírito Santo dentro da existência humana. O Espírito Santo, ele foi concebido antes de todas as coisas. Então, tudo que foi criado foi através do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus tinha contato com Adão e Eva, antes do pecado, o Espírito de Deus, ele tinha, entenda bem, ele tinha o acesso ao homem. Ele falava diretamente ao homem. Ele tinha um contato direto com o homem. Ele dava as diretrizes para o homem, para a mulher. Ele fazia todas as coisas ali. Só que o homem peca. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecam, necessariamente o Espírito Santo de Deus se afasta do homem. Por quê? Por causa do pecado. O pecado fez com que a natureza humana perdesse o contato com Deus. E isso é importante vocês entenderem, porque vai chegar até o ponto de hoje. Porque quando o homem e a mulher, eles pecam, o Espírito Santo, ele deixa de atuar na vida do homem e da mulher. E o que acontece com o homem e a mulher? Ele começa a viver através da alma. Deus, através do Espírito Santo, tinha um contato direto com o homem. Quando o homem peca, esse contato é quebrado, esse ciclo é quebrado, e o homem começa a viver através da sua alma, dos seus sentimentos, da sua emoção. Ele se torna um ser regido pelas suas emoções. Aí começam os homicídios, as invejas, as contendas, as porfias, Babel. Aí o homem começa a querer ser igual a Deus, a natureza humana começa a prevalecer, e Deus entende que o homem precisa ser guiado. E aí o que acontece? Ele começa a direcionar o Espírito Santo para certas pessoas. Por exemplo, os patriarcas, se nós formos falar sobre Abraão, falar sobre Moisés, falar sobre Josué, que é o grande conquistador, se nós formos falar sobre Neemias, a palavra de Deus fala inúmeras vezes que o Espírito Santo veio sobre ele. Entenda essa frase, porque na verdade o Espírito Santo, ele não era algo, porque eu não quero entrar na parte do Novo Testamento, a Nova Aliança, e contextualizar com os nossos dias, mas ele não era algo que acontece nos nossos dias, nos dias de hoje. O que acontece? Ele era direcionado. Algumas pessoas, por exemplo, vamos falar sobre Saul. Quando o povo começa a pedir um rei, eles falam: queremos um rei, nós queremos um rei. Então o que acontece? Samuel unge um rei. E a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus vem sobre Saul, ao ponto de Saul profetizar. Então o que acontece? O Espírito Santo naquela época, ele era direcionado. Ele não tinha uma característica, basicamente, dos profetas, das pessoas buscarem. Com exceção, vamos colocar aí Ezequiel, no próprio Eliseu, Elias, que eram profetas do Senhor, e eles tinham uma dimensão do Espírito Santo muito profunda. Mas isso não era necessariamente uma atribuição que hoje a igreja toda pode ter. Naquela época, não. Deus levantava, por exemplo, em Números capítulo 27, de versículo 18, fala assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe a sua mão sobre ele.
Deus já havia separado Josué, já havia determinado que Josué seria o próximo líder do povo de Israel e que o Espírito já estava sobre ele. Josué não tinha a intenção de ter o Espírito Santo, não. Ele simplesmente foi direcionado, foi vocacionado e chegou nesse ponto dele estar ali, né? Olha, só para vocês verem, por exemplo, Juízes, a capacidade de força especial para liderar. Juízes capítulo 3, versículo 10 diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu na sua mão, e veio sobre ele. Então o Espírito Santo, ele vinha sobre os seus direcionados, e eles estavam sempre capacitados através do Espírito Santo de Deus. Se nós pegarmos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha boca. E Isaías 48, 16, diz: chegai-vos a mim e ouvi isso, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez estava ali. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Então, quando os profetas vinham, eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava essas pessoas para uma obra específica. Para que Deus direcionava o Espírito Santo para pessoas específicas, para momento específico? Para guiar o povo de Israel ao destino no qual Deus queria. Então, irmãos, o Espírito Santo naquele tempo, ele tinha um propósito específico. Qual é o maior propósito do Espírito Santo na vida daqueles profetas, daqueles reis, dos patriarcas, de todas aquelas pessoas que estavam ali naquela época? Era basicamente trazer à existência o Cristo. Trazer à existência aquilo que precisava chegar ao ponto que chegou hoje. Nós vivemos numa época, interessante nós entendermos isso, que quando nós chegamos a igreja, quando nós chegamos no tempo da igreja moderna, nessa igreja pós-moderna, a igreja que nós vivemos hoje, nós temos uma característica de menosprezarmos o dom do Espírito Santo e menosprezarmos a presença do Espírito Santo. É importante entendermos que a igreja hoje, ela precisa que os dons do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo esteja presente dentro da igreja. E eu quero mostrar isso para vocês, para que vocês possam entender isso. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, quando Jesus é batizado, vamos começar quando Jesus foi concebido. Quando Jesus foi concebido, ele foi concebido pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para conduzir o nascimento de Cristo, para que Cristo pudesse chegar nesse ponto que nós estamos hoje e que nós pudéssemos ter essa consciência de quem é o Espírito Santo. Por exemplo, João Batista, o precursor, foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, está em Lucas 1,15. Isabel foi cheia do Espírito Santo, que é Lucas 1,41. Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo, Lucas 1,67. Simeão recebeu uma revelação acerca do nascimento do Messias. João Batista profetizou que Jesus batizaria no Espírito Santo. Então, irmãos, quando Jesus ele chega para ser batizado, João até reluta, fala assim: olha, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália, quanto mais eu batizar você. E Jesus falou assim: é necessário que eu seja batizado, porque para que se cumpra tudo, eu precisava que cumpra a profecia. E aí João batiza Jesus e Jesus recebe o Espírito Santo. Mas naquela hora que ele recebe o Espírito Santo, não era basicamente o Espírito Santo que nós receberíamos. Ok? Porque às vezes as pessoas entendem que Jesus, a palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Então, Jesus ele recebe o Espírito Santo assim como os patriarcas receberam, assim como os profetas receberam, assim como os outros homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento receberam. Por que isso? Porque o Espírito Santo, naquela época, ele direcionava. Entenda uma coisa, irmãos, o Espírito Santo ainda não estava disponível para todo o povo. O Espírito Santo estava direcionado para pessoas específicas. Então, o Espírito Santo foi sobre ele. Aí, Jesus começa o seu ministério. Depois que ele faz o seu ministério, aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia.
em João capítulo 16, versículos 7 e 8. João capítulo 16, versículos 7 e 8 diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Jesus falando. Pois se eu for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Entenda uma coisa. O Espírito Santo, naquele momento, ele não estava disponível a todas as pessoas. Jesus precisava cumprir todas as coisas para que o Espírito Santo pudesse vir. Quando o Espírito Santo viesse, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, ele convenceria as pessoas. Então, entenda uma coisa, eu acho interessante que às vezes as pessoas falam assim, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já ouviu falar isso? Não fala sempre isso? Na verdade, aceitar vem muito mais de Cristo nos aceitar, porque a palavra de Deus fala assim, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vás e des fruto, não é isso? A fim de que tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome eu vou-lo conceda. Então o que acontece? Não é nós aceitarmos a Cristo, mas nós recebermos a Cristo, porque cabe a Ele nos aceitar. Então o Espírito Santo, para que Ele possa atuar nas nossas vidas, precisa primeiro ver o convencimento. Então não sou eu que convence. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim assim, já perguntaram para alguns pastores, perguntou para vocês também, eu não consigo ganhar pessoas para Cristo. Eu prego o Evangelho, eu não consigo. Às vezes eu tento convencer as pessoas e não consigo. Não é você que convence, meu querido, minha querida. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. A palavra de Deus fala que Jesus, quando Ele chegava, as pessoas ficavam constrangidas. Elas eram arrastadas. Elas começavam a seguir a Cristo. Quando Jesus foi fazer, quando Ele pregava, ao final os discípulos falaram assim, Senhor, despede-os, que eles estão com fome, eles têm que ir embora. Jesus falou assim, não pode despedir esse povo com fome. Senhor, nós não temos nada para dar para esse povo. Porque esse povo seguia Jesus. Eles eram atraídos pela graça e pelo amor e pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Então o que acontece? Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, existe dentro de nós o Espírito Santo que convence. Eu lembro uma vez, eu estava numa igreja, eu não era evangélico nessa época, e eu fui visitar uma igreja com um amigo meu, e foi eu e minha esposa. E quando nós chegamos lá, ele abriu a Bíblia em 2 Crônicas 7,14 e pediu para eu ler. A palavra, irmãos, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela tem o poder para convencer. E ele me deu a Bíblia, só ele me entregou a Bíblia. Na hora que ele me entrega a Bíblia, eu começo a ler, o Espírito Santo, que habita na palavra de Deus, convenceu o meu coração, ardeu o meu coração. Então o que acontece? Quando nós entendemos que nós somos dependentes do Espírito Santo, nós começamos a fazer coisas que nós nem pensamos. Uma vez eu estava trabalhando e eu fui pegar o ônibus ali lá em Campinas, na Praça Joaquim Lúcio. Cheguei na Praça Joaquim Lúcio e uma menina chegou perto de mim, bateu nas minhas costas assim e falou assim, tudo bem? Tudo bem, você lembra de mim? Irmão, sou ruim de fisionomia e de nome. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu lembro de você, mas não lembro muito. Ela falou assim, não, eu trabalhei com você na empresa tal. Eu falei, que legal. Ela olhou e falou assim, eu quero te agradecer por isso. Ela abriu a bolsinha dela, né? Na bolsa dela tinha uma Bíblia, pequenininha assim, uma biblinha. E ela pegou uma Bíblia e falou assim, eu quero te agradecer por esse presente. Eu olhei a Bíblia e falei assim, gente, essa Bíblia é minha, né? Ela falou assim, eu quero te agradecer porque você me deu essa Bíblia e falou de Jesus para mim. E agora eu quero te dar a paz do Senhor, hoje eu sou crente, muito obrigado, Deus abençoe você. Então, irmãos, isso é obra do Espírito Santo de Deus, eu nem lembro desse negócio. E às vezes o Espírito Santo te impulsiona para fazer algo e você fica tímido. Às vezes você não faz aquilo que o Espírito Santo quer que você faça.
Então Jesus, ele tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus, e as pessoas eram atraídas por ele. Jesus, ele convencia. Irmãos, entenda uma coisa, vem uma pessoa carnal chegar, no momento, chega assim, joga uma adúltera na sua frente e fala assim, ó, de acordo com as leis de Moisés, essa mulher tinha que ser apedrejada. O que você acha, Jesus? Se fosse eu e você sem o Espírito Santo de Deus, irmão, eu falaria assim, ó, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas todo mundo tirava. Metia pedrada. Por quê? Porque existia unção sobre Jesus, a unção do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo. Interessante que nós precisamos entender a questão da autoridade, quando nós somos revestidos do Espírito Santo. Primeira coisa que acontece, nós começamos a ser embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo, irmãos, isso aqui, ó, essa congregação que nós estamos vivendo aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que significa embaixada? Embaixada são a moeda, as leis daquele país são regidas dentro daquele pequeno local. Se você entra numa embaixada dos Estados Unidos, as leis, as normas, as regras, todas as diretrizes do governo americano estão ali dentro. Você não é regido mais pelo governo brasileiro, não. Então nós estamos vivendo, quando nós temos autoridade, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, nós começamos a entender e ter poder para mudar a nossa realidade. A palavra de Deus fala que nós santificamos a nossa esposa, e a esposa santifica o marido. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo sobre a vida dele, dela. Quando nós estamos dentro de uma empresa e nós estamos dentro dela, nós temos a autoridade vinda de Cristo para poder mudar a realidade daquele local. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa e um rapaz chegou em mim e falou assim: Leandro, o que você está fazendo aqui? Cara, você é um cara inteligente, isso aqui não é lugar para você não. Irmão, você sabe quando você fica perdido, igual o cachorro caiu de mudança? Eu estava perdido, e eu não sabia o que fazer, e eu não gosto de ficar parado. Eu entrei numa empresa, e eu estava numa reunião lá, de repente o sistema tinha caído, estava todo mundo parado, e um rapaz chegou em mim e falou assim: Leandro, você é um cara tão inteligente, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você não, cara. Procura um lugar melhor para você, você tem capacidade. Aí ele repetiu, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: vim falar de Jesus para você. E tinha uma roda de pessoas assim. E aí eu comecei a falar de Cristo. Eu falei: olha, nós não entendemos os desígnios de Deus. Eu estou aqui, talvez é para falar de Cristo para vocês. Falei de Jesus. Tinha um rapaz lá que é filho de um pastor desviado, tinha 3 brincos, que bagunça toda. E eu fui falando, as pessoas começaram a chorar, e aquilo aconteceu, foi acontecendo, aquele mover ali, e eu saí. Uma semana depois, irmãos, eu fui mandado embora. Uma semana depois. Passou muito tempo, eu estou saindo assim da casa dos meus pais. A casa do meu pai, ela é frente e fundo, assim, tem portão dos 2 lados. Eu estava saindo do portão do fundo, estava meio escuro à noite já, e eu despedindo dos meus pais, passou uns motoqueiros na porta, irmão, e voltou. Eu falei: misericórdia, me roubaram. E meu pai, né, velhinho, minha mãe, eu falei: gente, você vai infartar esses 2 aqui. E o povo voltou, uns motoqueiros, voltou assim, ó. De repente um cara parou, falou assim: você lembra de mim? Eu falei assim: nunca, no escuro, com capacete, não vou lembrar nunca. Ele levantou assim e falou assim: olha, tudo bem, Leandro? Tudo bem. Ele: paz do Senhor. Eu: tudo bem, tudo jóia. Você lembra aquele dia que você pregou para mim lá no negócio? Ele falou: realmente, aquele dia que você foi lá, você falou que tinha um propósito de você estar lá, né? Pois é, agora eu sou crente, estou na igreja. Irmãos, pregamos o Evangelho. Às vezes nós estamos passando por uma luta, igual a pastora Cássia falou, está no hospital. Aí você chega e fala: o que eu estou fazendo aqui nesse hospital? Isso tem lógica, está no hospital. Deus, o Senhor é tão bom para mim, de repente eu estou numa cama. Senhor, o Senhor é tão bom para mim, o Senhor fala que tem promessa na minha vida, mas eu estou passando por tanta dificuldade. Por que o Senhor me colocou aqui? Não é verdade? E às vezes nós não entendemos o mover do Espírito Santo na nossa vida. Continuando, o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, há 56 referências sobre o Espírito Santo. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte,
E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram o quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Irmãos, entenda uma coisa. Nós estávamos falando que o Espírito Santo, até aquele momento, ele vinha sobre as pessoas. Sobre. Ele direcionava pessoas específicas para um momento específico, para uma obra específica. Naquele momento, quando Jesus, ele fala o seguinte, ó, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Só que Jesus, quando ele morre e ressuscita, quando ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem. E Jesus fala assim, ó, fica lá em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa. O que acontece? Quando o Espírito Santo vem, eles são cheios do Espírito Santo. A partir de agora, nós não recebemos mais, o Espírito Santo já não é mais uma pessoa designada a um grupo de pessoas. Não, ele é algo plausível, possível na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo hoje está disponível para mim e para você. O grande problema é que nós não entendemos. Eu quero falar agora, pegar esses minutos agora que me restam e falar um pouquinho para vocês sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida e como nós vamos fazer, ou às vezes ele já até está em você e você está extinguindo ele da sua vida. O Espírito Santo de Deus, quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, que é a festa, o Espírito Santo, ele enche aqueles homens e aquelas mulheres que estavam naquele local. E eles começam a falar em outras línguas. E aí, se você continuar a ler, eles escandalizam pessoas, as pessoas começam a fazer, começam a ter atitudes estranhas. As pessoas falam assim, esse cara está bêbado, esse cara está falando coisa, olha, esse cara fala da língua da minha terra. Olha, esse rapaz aqui está alguma coisa estranha. E o Espírito Santo começa a agir na vida daqueles homens e daquelas mulheres, e a colheita começa a acontecer. Irmãos, entenda uma coisa, o objetivo do Espírito Santo para os dias de hoje, ele veio para ensinar, exortar, consolar. Ele veio para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós entendemos a importância do Espírito Santo na vida do crente, nós vamos dar muito mais importância a ele. Irmãos, não leve a sua vida espiritual, não paute a sua vida espiritual com relação à sua vida natural. Deus, ele fala que o Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Pessoas cheias do Espírito Santo não sabem para onde vem, de onde vem nem para onde vai. Se eu pegar o microfone e entregar para a pastora Cássia, entregar para a pastora Tereza e contar a história deles aqui, do pastor Roberto, o que Deus fez na vida dele, parece loucura. Se eu perguntar para a pastora Cássia, a senhora sabia que no dia de hoje só estaria aqui fazendo isso aqui? Nunca. Ninguém entenderia. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, como que vocês chegaram para sentar nesse banco, para estar aqui ouvindo uma pessoa igual a mim, a palavra de Deus, ouvindo, vocês teriam como explicar? Não, é obra do Espírito Santo de Deus. É obra de Deus. E às vezes nós negligenciamos, ignoramos uma obra suprema de Cristo. O Espírito Santo, ele atua na minha vida e na sua vida. Às vezes nós somos levados para locais, em situações, em coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Mas é importante que nós tenhamos essa presença do Espírito Santo na nossa vida. E como que a gente pode, a pessoa vai perguntar para mim assim, Leandro, mas como que a gente pode receber o Espírito Santo na minha vida? Entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele não está dentro de uma caixinha para nós inventarmos aqui para você uma fórmula de você ter o Espírito Santo de Deus. Só para vocês terem uma noção, entenda uma coisa. Ciro, ele era um grande rei, foi praticamente o segundo ou terceiro rei que levou cativo Jerusalém, Israel. De repente, Ciro, uma pessoa chega em Ciro e fala assim, ó, Ciro, você foi citado nos escritos do povo de Jerusalém. Ele, o quê?
teu nome está lá. Mas como meu nome está lá? Pega, eu quero ver. De repente, aquele povo pega os escritos. 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos antes de Ciro nascer. Está escrito assim: Ciro, eu te separei e eu te ungi. 150 anos antes de Ciro nascer, o Espírito Santo já tinha programado a vinda de Ciro, para que Ciro reinasse sobre Jerusalém, para que naquele momento Ciro livrasse o povo de Jerusalém e também diminuísse a carga do povo. Entenda uma coisa, irmãos, é obra ou não é obra do Espírito Santo? É obra do Espírito Santo. Aí você fala assim: por que eu nasci? Por que eu vim para esse mundo? Irmão, se você souber o seu propósito de vida, a sua vida primeiro vai ser muito mais fácil. Às vezes nós entendemos, às vezes tem gente que foi vítima de estupro. Nós criamos uma menina, há um tempo atrás no nosso lar, ela ficou lá uns 5 anos na nossa casa. Ela foi lá para casa com 13 anos, é isso mesmo, 5, 6 anos. Essa menina foi vítima de incesto, irmãos. Incesto. O pai teve relação sexual com a filha e nasceu a menina. Essa menina, com 9 anos de idade, ela começou a ser estuprada. 9 anos. Ela um dia chegou lá em casa e falou assim: padrinho, que ela me chamava de padrinho, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, meu bem. Eu não tenho mais para onde ir. E ela não queria ir para minha casa porque nós éramos crentes, né? Nós somos evangélicos. E ela pensou assim: eu não vou lá não. Depois eles vão querer que eu vire crente. Para que eu vou lá? Mas só que, irmãos, obra do Espírito Santo. As portas foram fechando, fechando, fechando. Chegou um ponto, irmãos, que ela chegou em mim e falou assim: eu vim para cá, padrinho, porque tem um homem que eu moro na casa da mulher lá, cuido da casa, 13 anos, tá, irmãos? Ele bate na minha porta toda noite, querendo me estuprar. E eu tenho que trancar a porta, senão ele entra e me estupra. Então eu quero vir para cá. O senhor me recebe? Claro que eu não faço as coisas sozinho. Eu falo com a minha esposa. Cheguei e falei assim: Dilma, aconteceu isso. Podemos trazer ela para cá? Ela: como é que eu faço? Olha a obra do Espírito Santo, irmãos. Meu filho, naquela época, tinha 8 anos. Se muito. Não, menos, porque o Lucas veio para cá com 8. Então ele devia ter uns 7. Bem mesmo, pequenininho. Nenenzinho. E ele chegou e falou assim: o Lucas, nenenzinho, falou assim: pai, eu dou o meu quarto para ela e durmo no quarto do senhor. Nós tínhamos um barracão no fundo da casa da minha sogra, a pastora Tereza e o pastor Roberto já foram lá. Eu morava no fundo da casa da minha sogra, 2 quartos, tinha o meu, da minha esposa e dos meninos. O meu filho pegou o colchãozinho dele, botou no chão do meu quarto e ela foi morar na nossa casa. Agora, dá ouvido para o que os outros falam. Se eu chegar e falava assim: Dilma, você vai deixar essa menina na sua casa? Você sabe a história dessa menina? Essa menina vai adulterar, vai trair, vai prostituir com seu marido. Olha a mente do ser humano, irmão. Você vai botar essa menina na sua casa? Irmãos, na hora que eu falei para ela assim: olha, você pode vir para minha casa. Ela falou assim para mim: mas eu preciso contar o meu passado. Alguém tem um passado lindo aqui, irmãos? Porque o meu também não é bonito, não. Né? Então, até quem... Eu costumo dizer o seguinte: se alguém quiser falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Então, tem coisa boa para contar para vocês. Não precisa falar de longe. Ninguém tem um futuro, ninguém tem um passado bonito aqui. Todo passado é feio. E aí, sabe o que aconteceu? Ela falou assim: eu preciso contar o meu passado. Eu falei assim: o seu passado não me interessa. O que me interessa é o seu futuro. Você quer ter um futuro de paz? Ela: eu quero. Então vem aqui para casa. Com 15 anos, nós fizemos um aniversário de 15 anos dela. Tem uma menina aqui, a Kátia, que tem a nenenzinha, a Maria Luísa, que tem a Ami. A Kátia foi morar com a gente também 2 anos. Lá em casa o povo ia lá para casa. Eu falava assim: eu vou ficar 3 dias aqui, ficar 2 anos na minha casa. Não, tinha um rapaz que chegava lá, ele fumava todas, não estava dando conta nem de andar. Ele sentava, tinha uma cadeira de fio assim, falava assim, ele sentava, eu abria a porta do portão, abria o portão assim, ele entrava, aí andava meio cambaleando assim, né? Aí ele ia lá, sentava naquela cadeira de fio, tinha umas cadeiras de fio, ele falava assim:
Ô, Leandro, deixa eu ficar na sua casa aqui, que aqui eu tenho paz. E, pá, dormia, irmão, mas fedia, irmão do céu, misericórdia. E ficava na minha casa. Tem um rapaz que tinha 20... o pai dele morreu com 62 facadas. Ele foi matar um menino, o vô correu atrás, deu uma facada no cara. Aí o cara não morria, ele foi dando facada no cara. O menino nasceu sem referência de pai, sem nada. Aí foi lá para casa também, para ficar 2 semanas, ficou 2 anos. Aí converteu. Então, irmãos, com 15 anos nós fizemos aniversário, a Kátia foi cantar uma música. Você sabe qual que é a música que ela cantou? Aquela música, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Irmãos, arrebentou com aquela menina. Porque o que o Espírito Santo veio é resgatar aquilo que estava perdido em nós. A importância de nós para Deus. Nós temos uma importância, irmão, para Deus enorme demais. O Senhor nos ama incondicionalmente, Ele tem um amor tão grande por nós. E quando a palavra de Deus fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, é quando as nossas atitudes não convêm com aquilo que Deus planejou para mim e para você. Você é uma obra-prima de Deus. Se Deus planejou Ciro 150 anos antes do nascimento dele, Ele planejou você, me planejou 200, 500 anos antes dessa terra existir. Você é importante para o projeto de Deus. E o diabo olha e fala assim, você não é, porque ele é um acusador, ele só acusa. Mas só que nós, entenda o que a mídia faz, irmãos. A mídia, ela joga no meu coração e no seu coração espírito de medo, espírito de rejeição. Eu podia ter contado uma história terrível dessa menina para vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, essa menina é batizada, é casada, tem família. Esse jovem cujo o pai tomou 62 facadas, ele é um homem de Deus, ele está aqui hoje? Ele não veio por causa da esposa, ele congrega aqui conosco. Esse é um jovem casado, trabalha, tem 2 filhos, é um homem de Deus. Deus quer resgatar você, quer nos resgatar dessa vida miserável que a gente vive. Se os outros enfiam a mão na sua cara, falam coisas, irmãos, deixa. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou em Cristo. Irmãos, se todas as dificuldades que eu passei, em todas as áreas da minha vida, o versículo que me rege é, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor, repita comigo, melhor é o fim das coisas do que o início delas. A caminhada é só para você aprender. O destino já está selado para mim e para você. O Espírito Santo, Ele vem resgatar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida a importância que você tem. Só para você ter uma noção, o Espírito Santo é o selo que nos leva para a glória. Se nós ignoramos a presença do Espírito Santo, nós estamos ignorando o selo que nos leva ao Pai. Você já viu uma carta sem selo? Ela vai para algum lugar? Não vai. Ela pode ter um endereço bonitinho, com CEP, pode até ter a localização, ponto de referência, mas se ela não tiver o selo nele, ele não vai para lugar nenhum. O Espírito Santo de Deus, Ele vem trazer em mim e você o resgate que nós precisamos. Uma vez, um dos comunistas, que eu não vou citar o nome, chegou e falou assim, estava lá fazendo o seu grande discurso, e naquele grande discurso passou um mendigo na frente dele assim, aquela multidão toda ali, e ele falou assim, o comunismo vai colocar uma nova roupa nesse homem, e todo mundo, Irmãos, às vezes nós somos assim, nós queremos mudar o externo da pessoa, e naquele momento passou e todo mundo bateu palma, né? Nossa, aí de repente um rapaz levantou e falou assim, o comunismo pode colocar uma nova roupa nesse homem, mas o cristianismo vai colocar um novo homem nessa roupa. O Espírito Santo faz a obra ao contrário. É o Espírito Santo de Deus que muda o homem. Não adianta, irmãos, se você não mudar a característica do homem, da sua existência, do externo não vai mudar. Quando eu me converti, eu vinha de um período de depressão, não era depressão,
era uma insatisfação, uma falta de rumo, uma falta de perspectiva de futuro. Eu vim de uma linhagem muito dura, muito difícil. Então o que acontece? Eu vim meio perdido, meio cambaleando, meio assim. E um dia eu sentando no banco da igreja, conversando, ouvindo a palavra de Deus, e eu ouvi uma palavra. E a palavra de Deus me convenceu. E a primeira coisa, eu não lembro a palavra, irmãos, confesso. Mas eu lembro do que eu pensei. Eu pensei assim, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso dessa vida. Eu preciso dessa história na minha vida. E aí, eu me converti no dia 27 de fevereiro de 1997. E aí, o pastor falou assim, eu quero que vocês, isso mais na frente, né? E eu comprei a Bíblia e li a Bíblia e tal. Mas tem que ter o norte. Por isso que é importante você estar na casa do Senhor. Não negligencie o período que você está aqui. Independente das pessoas que estão aqui na frente. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano. Não, irmãos, aproveite todos os momentos que você está aqui na casa do Senhor. É onde a palavra de Deus fala que é onde o Senhor ordena a sua bênção. E a prosperidade na sua vida. E aí, ele falou assim, era próximo do feriado de 1º de maio. E ele falou assim, quem quer ser batizado no Espírito Santo aqui? E eu levantei a mão, a igreja, alguns irmãos levantou a mão, quer ser batizado no Espírito Santo? Eu falei, quero. Aí eu peguei e falei assim, então você vai jejuar durante uma semana, e no dia 1º de maio, eu vou orar para você ser cheio do Espírito Santo. Na hora eu falei assim, eu quero, aí. Eu queria tudo, irmão. Não, eu estava assim, irmão, fogo puro, irmão, fogo puro. E eu falei, eu quero esse negócio. E jejuei, paguei um preço. E no dia 1º de maio, numa vigília, numa chácara, irmão, eu fui cheio do Espírito Santo. O pastor impôs as mãos. Você sabe aquelas histórias dos assembleanos de 1900 e tanto, que vinha e falava, eu lembro de uma história da igreja carismática católica, que os irmãos vinham assim, aí os irmãos foram lendo a palavra da carismática, foram lendo a palavra, aí chegou nos pastores, né, assembleano, e falou assim, nós queremos receber esse Espírito Santo sobre nossas vidas. Aí ele falou assim, vocês não são dignos de receber o Espírito Santo não, vocês são da outra igreja lá. Aí ele falou assim, e quem é digno? Alguém é digno? Mas nós queremos. Quem quer o Espírito Santo de Deus aqui? Você não é digno, irmãos, mas Deus te dá. Você recebe o Espírito Santo. Por nós fomos olhar a nossa capacidade, não podemos fazer nada. E naquele momento, eu lembro da história, quando eu vejo essa história, eu lembro deles. E ele falou assim, então, se vocês realmente querem o Espírito Santo, venham até nós, que nós vamos orar por vocês. A história diz que quando aqueles irmãos vieram na frente da igreja, a Assembleia de Deus, a carismática, os irmãos, na hora que estavam vindo, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Quando eles chegaram no altar, estavam todos cheios do Espírito Santo. Não precisou colocar as mãos sobre ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Naquele dia, quando o pastor impôs as mãos sobre mim, eu fui cheio do Espírito Santo naquele momento. E aquele momento para mim foi muito singular na minha vida. Porque era como se eu tivesse... Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, eu não consigo falar em línguas. Consegue, irmão. Busque. Eu não consigo. Consegue, irmão. Busque. Irmãos, você consegue. Eu não consigo pregar. Você consegue. Você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala assim, abra a boca que o meu Espírito vai falar. Eu entreguei a Bíblia para aquela menina, eu nem sei como, quando, onde. Eu não sei. Irmãos, eu tive pessoas na minha casa com 3, 4 anos na minha casa, não tinha condição financeira não, irmãos. Eu lembro uma vez, eu nunca esqueço, estava eu e os meus meninos, o Luiz Felipe, pai, vamos comer sanduíche? Vamos comer. Naquela época, irmãos, era bênção, era um sanduíche, um x-tudo partido ao meio. Hoje é 2 sanduíches tudo, entendeu, irmão? Naquela época era mais em conta, e cobrava 3. Falava assim, faz um tudão e parte no meio. Metade para cada um. Hoje já está mais criado, né? Então, irmãos, eu não tinha condição. Eu nunca esqueço, o Luiz Felipe, não sei se ele lembra, ele era bem pequenininho. Nós estávamos saindo. Aí nós estávamos saindo e falou assim, vamos comer sanduíche? Vamos comer sanduíche. Aí nós pegamos, nós saímos no portão. Irmão, na hora que nós saímos no portão,
chegam os irmãos. Chegam os meus irmãozinhos, aqueles que não têm onde ficar. A casa estava destruída, os pais brigando. O menino que tem um irmão drogado e bate na mãe. Um menino, pensa na história, um filho bater na mãe, roubar coisa dentro de casa. Aí esse outro jovem, que é o irmão dele, não sabe para onde vai. Para onde ele vai? Para minha casa e para sua casa. Aí nós chegamos, na hora que nós vimos aquele negócio, olhei para a cara dos meninos, falei assim: agora, filho, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, depois o papai compra um sanduíche. Nós fomos lá no supermercado, compramos macarrão, compramos 1 quilo de carne moída, um extrato de tomate e fizemos macarrão para todo mundo. Condição. Tem gente que fala assim: irmãos, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar fulano. Ô irmão, faz isso não. Você nunca vai ficar, porque o saco da ambição nunca enche. Nunca enche. Meus filhos, desde pequenininho, eles viram isso. Eles presenciaram isso. Muitas vezes eu colocava os meus filhos dentro do quarto, trancava a porta, que eu não sabia o que ia acontecer. Porque a abstinência às drogas é terrível. Quando nós acolhemos um rapaz, ele catava lixo na rua. Ele comia lixo. Irmãos, ele pegava, sabe aquelas marmitex que o povo amassa? Come, sobra, ele amassa, amarra num saquinho e joga. Ele rasgava aquilo ali, abria aquela marmitex e comia aquilo. Muitas vezes ele me contava que separava os bichinhos. Separava aqueles corozinhos para comer. Ele tomava 1 litro de pinga por dia para poder dormir à noite. Se você desse cola, ele cheirava. Se você desse crack, se você desse qualquer droga que você desse para ele, se inventasse alguma coisa, ele usava. Irmãos, você perguntava para ele quanto que ele calçava, ele falou assim: qualquer coisa de 36 a 43 você pode me dar. Ele não tinha tamanho de camisa, não tinha tamanho de calça. Ele não sabia o que era escovar dente. Ele não sabia o que era tomar banho. Não sabia não. Ele andava na rua catando lixo. Um dia minha sogra chegou em mim e falou assim: Leandro, tá vendo o Alisson ali? Eu falo o Alisson porque um dia eu vou trazer ele aqui para dar esse testemunho. Cadê o Alisson? Olha o Alisson. Leandro, tá vendo o Alisson lá? Eu falei: tô. Naquela época na Campininha, minha sogra ganhava todo mundo, pregava para todo mundo. Pregava para todas as pessoas. Onde a Dona Maria passava, a pastora Tereza desde pequenininha trabalhou muito, né, pastora? E a pastora Tereza trabalhou com a minha sogra. O apelido da minha sogra era Maria Fumaça, né, pastora? Maria Fumaça. E ela me conta que humilhava a pastora Tereza, viu, irmão? Que a pastora Tereza era a única crente ali, não era? E ela era certa, a pastora sempre foi certinha. E a minha sogra falava assim: gente, mas nós humilhava a Tereza. Mas nós falava, tadinha. Vou pedir perdão para a senhora, não foi? Ai, meu Deus do céu. Então o que acontece? A minha sogra falou: Leandro, ali aquele menino Alisson lá, vai lá, ele está sem igreja. Eu sempre fui obediente. Minha sogra falava, eu sempre fui muito obediente a ela, porque eu conheço a unção que há sobre a vida da minha sogra. É uma mulher de Deus, teimosa, né? Uma Teresa teimosa, mas é uma mulher de Deus, tem muita fé. E a minha sogra chegou e falou para mim, eu falei: vou. Cheguei lá nele e falei assim: ô Alisson, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu falei assim: vai ter um culto na minha casa, um grupo familiar na minha casa, vai lá. Aí ele falou assim: eu posso ir? Eu falei: não, vai lá, vai ser tal hora, assim, assim, assim. Beleza. Quando chega, ele vai lá no grupo familiar, irmão. Fedia tanto que eu não estava dando conta. Eu estava respirando pela boca. E eu coloquei ele do meu lado porque os irmãos tem muita gente. O grupo era muito cheio. Isso foi em 1990, em 2000, 2001. E nós chegamos naquele local lá, e o Espírito Santo começou a fazer uma obra na vida daquele menino. E ele começou a ouvir a palavra. E aqui, irmãos, a palavra de Deus fala assim: aquele que tem sede, venha e beba da água. A gente só precisa ter sede, irmãos. E ele foi tendo sede, foi buscando. E foi buscando as coisas de Deus. E eu fui acompanhando aquele jovem. Um dia eu falei para ele assim: falei, vá lá em casa à tarde, eu quero falar com você. Que nada, eu queria dar um banho nele. Queria conversar com ele, não. Na hora que ele chegou lá em casa, irmão, eu peguei ele e falei assim: agora você vai tomar um banho.
Ele falou assim: tomar um banho? Eu falei: quanto tempo você não toma banho? Sabe onde é que ele morava? Você sabe ali a Água Mineral, pastora Tereza? É uma baixada que tem lá em Campinas. E nos redores do rio, tem uns negócios de barro, né? Uns descampados lá. E ele ficava ali é um ponto de droga, ali é um ponto onde a pessoa fica lá, os catadores de lixo, fica ali. Então ele tinha um barracãozinho de madeira, ele ficava ali naquele barracãozinho de madeira, deitado, não tinha banheiro, não tinha nada, as necessidades ele fazia ali. E aí ele não tinha como tomar banho, você não tem nem onde fazer necessidade, aí vai ter que tomar banho. Você fala: em Goiânia tem isso? Tem, irmão, ainda tem. E muito, tem demais. E aí eu peguei ele e falei assim: você vai tomar banho. E o banheiro, era perto, assim, tinha a janela, né? Aí ele falava assim pra mim: Leandro, já terminei. Eu falei: terminou não, joga mais um shampoo na cabeça. E ele era obediente, sabe? Eu acho que ele fazia, né? Aí ele jogava lá: terminei. Eu falei: terminou não, está boa de novo. E nisso eu peguei a roupa dele e joguei dentro da máquina. Então aquela máquina do Brastemp, né? Eu joguei lá para centrifugar. Enquanto isso peguei uma roupa minha, pai. Ele era bem magrinho. Hoje ele tá mais parrudão, mas ele era bem magrinho. Aí eu peguei, dei uma bermuda minha para ele. Ele amarrou a bermuda, ficou bem largona para ele. E eu fui falar de Deus para ele. Enquanto isso a roupa foi secando lá no varal. Aí eu peguei, cuidei dele. Aí ele foi almoçar comigo, jantar comigo. E a gente foi conversando. E nisso ele converteu, aceitou Jesus. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. E um dia ele caiu da fé. Foi para o mundo de novo. As pessoas sempre tem isso mesmo. As pessoas vão olhando para as adversidades da vida. Eles olham como é que fala? Os convites, né? Que são muitos, não são poucos. E eu e minha esposa, nós fomos correr atrás dele. Fomos atrás dele. Olha como é que o Espírito Santo faz. Irmão, quando você é guiado pelo Espírito Santo, não é você que faz não, não é eu que sou bom não. É o Espírito Santo, você faz sem saber. Como é que uma pessoa vem e fala, uma pessoa em sã consciência vai para a boca de fumo? Alguém tem coragem aqui? De 10, 11 horas, meia-noite numa boca de fumo, alguém tem coragem de ir? Foi eu, minha esposa e esses dois meninos aqui, ó, dentro do carro. Nós fomos lá atrás achar ele sumiu. Aí na hora que não deu mais, que eu falei: não dá mais, tem que ir embora para casa. Cheguei na Dilma, não sei se o Luiz Felipe lembra. Cheguei na Dilma e falei assim: me dá um papel aí, amor. Peguei um papel, peguei uma caneta e escrevi assim, ó: o Alisson, Deus não desiste de você. E nem eu não vou desistir de você. Peguei aquele papel, coloquei debaixo da porta. Fui embora. Passou uma semana, o grupo familiar acontecendo. Aparece o Alisson lá. Aí eu fiquei todo feliz. E ele com uma vergonha danada, morrendo de vergonha da atitude dele. E eu peguei, abracei ele, nós fizemos o culto. E eu não falei nada para ele. Não falei sobre a queda dele. Não falei do que ele tinha passado, das coisas que ele tinha feito. Não falei nada, irmãos, nada. Deixei que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. Não preparei uma palavra específica para aquilo. Não mexi com nada. Fiquei caladinho. Na hora que eu terminei de falar, ele chegou em mim e falou assim: Leandro, eu quero te contar um negócio. Eu falei: o que foi? Eu caí. Eu falei: eu sei. Ele falou assim: mas eu quero te dizer uma coisa. Eu falei: o que foi? Quando eu cheguei na minha casa, quando eu estava indo para minha casa, eu já tinha usado tudo que eu tinha direito. Tinha uma tristeza tão grande no meu coração, Leandro, mas tão grande no meu coração. Irmãos, quando o Espírito Santo habita em mim e em você, ele constrange o nosso coração. Ele dá uma tristeza nossa. O Espírito Santo entristeceu tanto no coração daquele jovem que tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, que ele estava completamente destruído. E ele chegou em mim e falou assim, eu falei assim: Deus, o Senhor não ama não. O Senhor não ama esse traste aqui não. Isso aqui não tem lógica uma pessoa amar. E eu olhei para aquele jovem e só ouvindo ele falar, ele falou assim: Deus, se o Senhor me ama, escuta isso, irmão, se o Senhor me ama, fala comigo. Diz que na hora que ele abriu a porta, o papelzinho estava lá no chão. Ele abriu o papel, estava escrito lá: Deus não desiste de você. E nem eu. Não, nem eu. O Espírito Santo de Deus tinha preparado todo aquele momento. Tinha visto o Alisson caindo nas drogas. E o Alisson, Deus teve compaixão da vida do Alisson. E o Espírito Santo de Deus sabia que ele ia fazer essa pergunta para Deus.
E o Espírito Santo de Deus levantou uma pessoa para escrever uma carta. E o Espírito Santo de Deus direcionou uma pessoa para jogar debaixo da porta. O mesmo Espírito Santo ama aquele jovem, ama eu e ama você também. Se coloque de pé. Dê a devida importância ao Espírito Santo na sua vida. Ele vai guiar você em toda a verdade. Ele vai guiar, irmãos, e quando Ele for guiar você, não vai guiar só em pastos verdejantes, não. Às vezes vão ter pedras também. Às vezes vão ter espinhos também. Às vezes Ele vai te levar para lugares que você não quer ir. Às vezes vai fazer como Paulo e Barnabé. Às vezes Ele vai separar. Não separar casal, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Mas às vezes vai te chamar para uma obra. Deus ama você. Você é especial demais para Deus. Antes de você existir, Ele já te conhecia. Ele já tinha um plano na sua vida. Independente das situações, das circunstâncias, Deus te ama. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por